Nosso Deus, Senhor, nosso Pai, nós te rendemos graças, Senhor, te agradecemos, Senhor, meu Deus e meu Pai, pela tua graça e por tua misericórdia, Senhor. E nessa noite, ó Pai, o Senhor, ó Deus, achou graça nos nossos olhos, ó Pai, achou graça sobre as nossas vidas, Senhor, e nos trouxe diante de Ti na Tua casa, Senhor, para Te agradecer nesta noite, meu Pai, para Te engrandecer, Senhor, para Te exaltar, para Te dizer que só o Senhor é Deus, não há outro além de Ti, Senhor. O Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos capacitado, Senhor, para enfrentar a nossa adversidade, as nossas lutas, as nossas batalhas, o nosso dia a dia, Senhor. Muitos, meu Deus e meu Pai, não tiveram a mesma força, Senhor. Muitos, Senhor, se esmoeceram no meio da sua jornada, meu Pai. Muitos, Senhor, não conseguiram ficar diante de pé na Tua presença, Senhor. Mas em todas as coisas, ó meu Pai, nós somos muito mais do que vencedores, Senhor. Nós temos permanecido na Tua presença, meu Pai, diante da Tua santidade, Senhor, porque o Senhor nos ajudou até aqui. O Senhor vai continuar nos ajudando, Senhor, porque nós somos selados, fomos lavados, fomos remidos no Teu sangue, meu Pai. O Teu sangue que está na nossa alma, no nosso corpo, no nosso espírito. O Teu sangue, Senhor, que nos trouxe a vida, que nos restaurou a paz, que nos restaurou a nossa saúde. O Senhor tem nos ajudado, meu Pai, em todos os momentos. As portas têm sido abertas, Senhor. O pão tem suprido as nossas necessidades, meu Pai. A alegria de viver tem nos alcançado, porque eu já não vivo mais, Senhor, mas o Senhor vive em minha vida, meu Pai. Eu quero viver para a Tua honra, eu quero viver para a Tua glória, eu quero viver para o Teu louvor, Senhor. Eu quero ser um excelente adorador, meu Pai. Eu quero ser chamado de Filho do Altíssimo, meu Deus, porque o Senhor, meu Pai, me resgatou, me tirou com mão forte do reino do império das trevas, ó meu Pai, e me trouxe para o reino do Seu Filho amado, no reino de luz, um reino que o Senhor reina, um reino que o Senhor é rei, um reino que o Senhor é soberano. Eu faço parte da Tua igreja, os meus irmãos, o corpo da Tua igreja fazem parte desse reinado. Reina sobre as nossas vidas, reina sobre as nossas famílias, reina sobre os nossos negócios, Senhor, porque o Senhor é o nosso pastor e nós não teremos falta de nada, porque o Senhor tem nos sustentado com mão forte, o Senhor tem suprido, o Senhor tem nos colocado de pé para ser muito mais do que vencedores. Aleluia, Jesus. Oh meu Deus e meu Pai, nós te rendemos graça nessa noite, porque o nosso espírito almeja te adorar, te louvar, te bendizer, Senhor. Que nessa noite haja renovação nas nossas vidas, haja cura, Senhor, haja milagre, meu Pai, haja prosperidade, Senhor, haja, Senhor, a Sua soberania reinando sobre as nossas vidas, ó meu Pai. Tira toda a tristeza, tira toda a angústia, tira toda a enfermidade, tira toda a tristeza, tira tudo aquilo que não provém de Ti, meu Deus, e lança para o abismo, meu Pai. Mas nós só queremos a Tua glória, queremos a Tua presença, queremos o Teu Santo Espírito batizando nossas vidas com fogo do céu, um fogo que arde, um fogo que queima, um fogo que acende a chama de viver, um fogo que sai do trono e do Teu altar, Senhor. Ah, meu Deus e meu Pai, que nessa noite nós entraremos na Tua presença em santidade, em louvor e adoração, meu Pai. E nessa noite nós paralisamos toda obra ao contrária, Senhor, toda manifestação do inferno. Nesta noite cai por terra, em nome de Jesus Cristo, todo principado, toda potestade, todo dominador desse mundo de trevas. Nessa hora nós paralisamos, repreendemos
vidas. Oh, aleluia, meu Deus. Glórias ao teu nome, meu Pai. Ajuda meus irmãos, Senhor, nessa noite. Derrama sobre a vida deles, meu Pai, aquilo que o Senhor tem para eles, Senhor. Senhor, que a graça, que o favor, que a sua benevolência, meu Pai, nos transporta nessa noite com fartura. Derrama o amor, derrama a fé, derrama a santidade nos nossos corações. E nessa noite o inimigo se levantou, mas ele se levantou para cair, porque a glória de Jesus Cristo dissipa todas as trevas. Não há trevas que resista à glória do Senhor Jesus Cristo. Ele é o mesmo Deus de ontem, Ele é o mesmo Deus de hoje, Ele é o mesmo Deus eternamente. Ele trabalha em favor que naquele que nele espera. Ele trabalha em favor de você, Ele trabalha em favor de mim, Ele trabalha em favor da sua igreja, a sua igreja que o adora, a tua igreja que te louva, a tua igreja que te ora. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela está viva, ela não está morta, ela reina sobre essa terra. Ela não é guiada por homens e nem por mulheres, mas o Espírito do Senhor é que reina sobre a igreja dele. É Ele que triunfa, é Ele que leva, é Ele que dá o norte, é Ele que faz o movimento, é Ele que chama a existência naquilo que não existe como se já existisse. Nesta noite o céu se abre para esse lugar e você derrama o seu coração na presença dele. Se você quiser sentar, você pode sentar. Se você quiser ficar de pé, você pode ficar de pé. Mas feche seus olhos, busque a presença dele, pense nele nessa hora. Oh, aleluia. Diga a ele: o que eu daria ao Senhor, o que eu daria ao
Ele vai fazer melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe agradar. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir
Primeiro livro de Crônicas, no capítulo de número 25, a partir do versículo 1 até o versículo de número 7. Glória a Deus. Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 25, a partir do versículo 1 ao 7. E o nosso tema da nossa jornada das quartas-feiras de ensino e vitória, ela tem o tema como ofício profético da adoração. Existe um ofício profético que nos leva a adorar a Deus em nível de adoração. E nós iremos ver algumas coisas que vão nos levar a ter um ofício profético para que a nossa adoração seja em nível de adorador. Amém? Capítulo de número 25. Primeiro livro de Crônicas, no capítulo de número 25. Versículo 1 em diante. Amém? Amém. Olha que texto interessante. Davi, junto com os comandantes do exército, separou alguns dos filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum, para o ministério de profetizar ao som de harpas, liras e símbolos. Esta é a lista dos escolhidos para essa função. Dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Azarela. Os filhos de Asaf estavam sob a sua supervisão, que por sua vez profetizava sob a supervisão do rei. Dos filhos de Jedutum, Gedalias, Zeri, Jesaías, Simei, Asabias e Matitias, 6 ao todo, sob a supervisão de seu pai Jedutum, que profetizava ao som da harpa para agradecer e louvar ao Senhor. Versículo de número 4. Dos filhos de Emã, Busquias, Matanias, Uziel, Seguel, Jeremote, Ananias e Anani, Eliada e Gidalte, Romante Ezer, Josbecassa, Malote, Otir e Maaziote. Todos estes eram filhos de Emã, o vidente do rei. Esses lhe nasceram conforme as promessas que Deus haveria de torná-lo poderoso. E Deus deu à irmã 14 filhos e 3 filhas. O versículo de número 6. Todos esses homens estavam sob a supervisão de seus pais quando ministravam a música do templo do Senhor com símbolos, liras e harpas na casa de Deus. Asaf, Jedutum e Emã estavam sob supervisão do rei. Versículo 7, para finalizar, ele diz:
junto com seus parentes, todos capazes e preparados para o ministério do louvor do Senhor, totalizavam 288. Amém? Amém. Graças a Deus podemos se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Podemos então perceber, pela leitura do texto, que o texto é grande. 7 versículos que vão mencionar parte do ministério profético que Deus então estabeleceu nessa terra, no reinado do rei Davi, com o propósito, com 3 homens, ajudar o rei na sua atividade ministerial. Que coisa interessante. Deus, no primeiro versículo, ele diz que ele separou alguns dos filhos de Asaf. Asaf era um homem que compôs alguns salmos juntamente com Davi, que foi muito útil para o ministério de Davi, assim como João Marcos, que tem o seu evangelho, foi muito útil também para o ministério do apóstolo Paulo, quando ele escreve na sua segunda carta ao Timóteo, aonde ele diz para Lucas, relatando também parte do livro de Atos dos Apóstolos, dizendo: traga-me Marcos, porque ele é muito útil para o ministério. Assim também Asaf era uma pessoa, era um servo do Senhor, que era útil para o ministério, para reinar juntamente com Davi. Irmã também era muito útil, juntamente com Gedutum. Esses personagens bíblicos, que a Bíblia relata para nós, tiveram suas funções dentro da casa do Senhor. E o ofício que eles implantaram dentro da casa do Senhor é profetizar através dos seus instrumentos que Deus deu para eles, louvar o nome do Senhor. Talvez hoje nós não podemos contribuir um ofício profético de adoração para o nosso Deus, tocando qualquer um desses instrumentos, porque os instrumentos que a Bíblia cita para nós, dizendo harpas, liras e símbolos, hoje são guitarras, violão, baterias, teclados e aí por diante. Esses são os nossos instrumentos desta geração na qual o Senhor nos convocou, como também convocou Asaf, convocou Gedutum, convocou também a irmã. Hoje nós somos esses personagens. E o interessante é que cada um desses personagens, eles convocam os teus filhos também para fazer parte deste ministério profético de adoração que o Senhor nosso Deus quer que nós tenhamos uma vida com ofício profético em adoração ao nome dele. Mas pastor, eu não sei tocar um instrumento para que eu possa entregar para o Senhor nosso Deus um ofício profético. Isso é bem verdade. Nós não sabemos tocar um instrumento, mas nós podemos tocar palmas para o nosso Deus. Nós podemos levantar
que só o Senhor é Deus em ato profético. Quando nós louvamos, eu não vou me importar pro que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Quando você declara isso, você está declarando um ofício profético, que o som, que não é um instrumento de corda ou de pele, mas é um som da tua voz, da tua alma e do teu espírito, Deus, então começa a se levantar em nosso favor. Porque o maior som profético que pode sair através dos instrumentos, mas o maior som profético que pode sair é dos nossos lábios. Esse é o maior som profético. Isso é um ofício. Isso está enraizado no meio do seu espírito. O diabo quer nos calar. O diabo quer tirar o louvor dos nossos lábios. Eu me lembro que nesta semana, desde segunda-feira, no nosso trabalho, nós colocamos um rádio ali. E no nosso rádio só sintoniza uma rádio chamada Rádio Gospel, da Igreja Renascer. E ali são entoados louvores o dia inteiro. Existe um amigo nosso ali, um companheiro de trabalho, que ele está desviado do Evangelho de uma determinada igreja, e ele se incomodou que nós passássemos o dia trabalhando, ouvindo e também louvando a Deus. E ele disse: olha, eu vou colocar na cacique, porque eu gosto de ouvir música sertaneja. E nós falamos para ele, falando: irmão, se você trouxer um rádio, você pode ouvir aquilo que você acha que você tem direito de ouvir. Mas, meus irmãos, o rádio não é teu. Irmãos, nós não ouvimos o que você ouve. Você está sendo um instrumento do diabo para querer tirar o louvor dos nossos lábios ao nosso Deus. Nós não vamos louvar Satanás com música mundana dentro do nosso serviço, porque afinal de contas, o nosso patrão, ele é pastor da Assembleia de Deus, e ele nos deu autoridade de trabalhar ouvindo louvor na presença do nosso Deus. Mas o diabo usou o instrumento e está desviado do caminho dele, para querer parar. E nós se levantamos como ofício profético, declarando que só louvor será entoado ali naquele lugar. Mas sabe o que eu quero dizer? É que o diabo, ele quer tirar o louvor dos nossos lábios. O mesmo Davi, que está sendo relatado no livro de Crônicas, que nós lemos no primeiro versículo, Davi, junto com os comandantes do exército, separou alguns dos filhos de Asaf. Davi escreve no Salmo de número 40, e o versículo de número 3, ele diz que o Senhor colocou um novo cântico de louvor nos nossos lábios. O Senhor colocou um louvor nos nossos lábios. O diabo quer tirar aquilo que Deus colocou no meio dos seus lábios. O diabo quer tirar. O diabo quer que nós cultuamos a ele com músicas mundanas. E nós não podemos
abaixar a nossa guarda na hora do combate. Aquele irmão se levantou, quis nos amedrontar e nós paralisamos aquela obra contrária que estava querendo tirar o louvor dos nossos lábios. Mas no princípio do ministério de Saul, a música ela trazia unção. A música, o louvor, ela traz essa unção da parte de Deus para as nossas vidas. E é nisso que nós iremos embasar um pouco nessa noite. Por quê? Olha que coisa interessante. Coisas poderosas podem acontecer quando existe um vaso que saiba tocar debaixo da unção do Senhor. Há coisas poderosas podem acontecer quando existe um vaso que saiba tocar debaixo da unção do Senhor. Quando nós louvamos, tocamos a nossa alma com o louvor que é entoado ao Senhor, nós podemos tocar não só o instrumento, mas nós podemos tocar nas vestes de Deus, tocar nos braços de Deus, nós podemos tocar no coração de Deus, e Ele então pode fazer coisas grandes e poderosas nas nossas vidas. Por isso que o louvor tem que ser entoado para Deus com sacrifício, com ofício, com adoração. Nós nunca podemos entrar na presença de Deus no louvor derrubado, cabisbaixo, fracassado, cansado, desacreditado. Por mais que nós não conhecemos o hino, não conhecemos o louvor, mas nós temos que entrar para vencer, como aqueles lutadores que entram no ringue para derrubar o seu adversário. Quando você entra na presença de Deus na hora do louvor, você entra no ringue e o alvo da sua luta é nocautear o diabo. Sabe por quê? Porque se nós não nocautearmos ele e os seus demônios, brevemente é ele que vai nos nocautear. Porque ele sabe do peso, da força e do poder que o louvor traz nas nossas vidas. E aqui, o nosso escritor, ele diz para nós que a música é um elemento que libera a palavra do Senhor e sensibiliza o coração do ouvinte para escutá-lo. A música tocada por uma pessoa sensível ao Espírito Santo é que entende o poder que nela há. Pode ser uma bênção incrível quando nós se entregamos a Deus na hora do louvor. Asaf, Jedutum e Irmã, eles se entregaram diante da grandeza de Deus, e Deus começou a operar grandes coisas na vida desses homens. Esses homens eram conselheiros do rei. Esses homens eram supervisionados pelo rei. Eles tinham a permissão do rei. E esse rei era Davi. Mas hoje o nosso rei não é Davi. Hoje o nosso rei é Senhor Jesus Cristo. Ele convidou a mim e a você para louvar o nome dele como ofício profético. Ele quer fazer grandes coisas na minha e na sua vida acontecer. Ele quer fazer como ele fez com Asaf. Asaf convocou toda a sua família para louvar o nome de Deus. Porque o
Rei deu permissão. Hoje Jesus nos dá permissão também para louvar o nome dele junto com a nossa família. Mas pastor, a minha família não está aqui. Mas você já é um belo representante da sua família. Você é a porta que Deus precisa para que Ele possa entrar na minha e na sua família. Você e eu somos a porta que Deus precisava para operar no meio da nossa família. Nós somos um ofício profético. Nós somos. E eu estava vendo pelo dicionário e eu vi que o nome de Asaf, o nome de Asaf era nada mais, nada menos que colecionador. E o nome de Jedutum é traduzido no dicionário bíblico como louvor. Como louvor. Esse camarada, ele só veio para essa terra com o propósito de louvar a Deus no seu tempo oportuno. Asaf é colecionador, é diretor de música. Asaf é compositor. Ele era inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Ele tinha coleções de letras de louvor para adorar Deus. E ele colocava a sua família para tocar os instrumentos como ofício profético, assim como Davi tocava a sua harpa como ofício profético. Até os demônios tinham que sair daquela vida, daquelas pessoas, porque o instrumento era ungido, o profeta que tocava era ungido, e o diabo tinha que obedecer. Mas hoje você é escolhido, você é ungido, e o louvor que sai da tua boca não sai sem poder, mas sai com unção, graça e poder no nome do Senhor Jesus Cristo. Até o diabo vai ter que começar a tremer quando você louva o nome do Senhor. Asaf era colecionador. Nós podemos colecionar vários hinos, vários louvores, mas nós não colecionamos por colecionarmos. Nós colecionamos dentro do nosso coração. Independe do momento que você esteja passando, independe do lugar onde você esteja, sempre Deus vai esperar uma atitude minha e sua. E a atitude minha e sua sempre vai ser um louvor saindo da nossa boca. Glória a Deus. Mas a festa de pagão não tem problema. Vá, marque presença. Não decepcione as pessoas achando que você é melhor do que elas. Vá, filho, não precisa ficar o tempo todo com eles, mas marque presença por alguns momentos. Se alegre um pouco com eles. Um dia desses nós fomos convidados para o aniversário do nosso sobrinho da minha esposa. E eles falaram assim: nós nem vamos convidar eles porque eles são crentes, o Mike é pastor, ele dirige igreja, ele não vai querer participar das nossas festas. Eu falei: por que não? Eu só não vou participar se você não me convidar. Ah, você vai? Eu falei: vou. Ficamos lá. A festa, ela começou de manhã e terminou à noite. Mas nós chegamos 4 horas da tarde na festa, 5 horas nós estávamos vindo embora. Nós ficamos 1 hora ali, juntamente com os nossos familiares e amigos, mas nós não cultuamos o mesmo paganismo que eles estavam cultuando. Eles chegaram diante de nós: mas vocês não cantam essas músicas, né? Eu falei: graças a Deus, eu não canto. O que eu canto é para a glória de Deus. Mas eles respeitaram, eles viram a nossa atitude, e eles viram que nós não fomos santarrões, porque nós não fizemos desfeita. Você está entendendo? Nós fomos numa festa pagã, nós demos
E quando eles vieram falar conosco, sabe o que saiu dos nossos lábios? Uma palavra de louvor ao nosso Deus. Vocês não cantam essas músicas sertanejas? Não. Sabe por quê? Porque o Senhor colocou um novo cântico de louvor nos meus lábios, um hino de louvor ao nome dEle. Eu não me profano com essas coisas, eu respeito a vontade e a atitude de vocês, mas os meus lábios só para adorar a Deus. Isso é um ofício profético. O som que saiu das nossas vozes foi coisas para engrandecer e exaltar o nosso Deus. Mas aqui também a nossa apostila, ela fala que houve alguns cânticos proféticos em Jesus. Por exemplo, o Salmo de número 2 e o versículo número 7, ele diz: proclamarei o decreto do Senhor, e ele me disse: tu és o meu filho amado, eu hoje te gerei. Olha que coisa interessante. É um cântico profético, cumpridos em Jesus. Por que um cântico profético? Porque todo livro de Salmos é um livro de cânticos proféticos que Davi e Asaf comporam para exaltar e engrandecer o nome do Senhor. Então, você abriu a sua Bíblia no Salmo de número 2, o versículo número 7, só para você entender o que eu estou querendo dizer para você. Amém? Amém. Proclamarei o decreto do Senhor, e ele disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Isso que Davi está falando é um cântico profético em adoração ao Filho de Deus, Jesus Cristo. Mas, se eu e você formos em Mateus capítulo 3, o versículo de número 17, a Bíblia vai dizer assim para nós: e eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me alegro. Você está entendendo? Davi escreveu um salmo, um cântico profético. E quando você louva em cânticos proféticos para Deus, você não está louvando e profetizando para o momento que você está passando. Mas quando você está cantando para Deus, louvando para Deus um hino profético, saiba você, se você crer, se você acreditar, quando nós louvamos com o hino do Nani Azevedo dizendo: acredito sim, acredito sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Olha só, é um hino profético que você está cantando para a sua vida. É um hino profético. Você está declarando isso para o seu amanhã. Você está declarando para o momento seu agora. O momento seu é de pronunciar agora, para que ele se cumpra amanhã. Sabe por quê? Porque Davi escreveu o Salmo de número 2 há mais de 2000 anos atrás, bem antes do nascimento de Jesus em Mateus. Davi compôs um cântico, e esse cântico veio se cumprir depois de algum tempo. Ele não se cumpriu de um dia para o outro. Ele levou alguns dias para se cumprir. Mas aquilo que sai da sua boca com fé, com ousadia, com coragem, com louvor e adoração a Deus, saiba, meu irmão, sabe, minha irmã, esse cântico, se for inspirado pelo Espírito Santo de Deus para a sua vida louvar a Deus, ele vai se cumprir. Salmo de número 2, versículo 7, Davi cantou profeticamente:
versículo 17, se cumpriu o cântico que ele cantou ao Senhor. Você semeia hoje, você colhe amanhã. Nós estamos plantando hoje para colher o amanhã. Se você plantar figo, figo é o que você vai colher. Se você plantar espinho, espinho é o que nós vamos colher. Mas nós estamos plantando louvores proféticos, nós estamos plantando a nossa vida no altar do Senhor, nós estamos plantando a nossa família, nós estamos plantando aquilo que lhe apraz a Deus. Pode ter certeza que nós iremos colher. Haverá um dia para essa colheita sua, porque a Bíblia diz que Deus não fica devendo nada para ninguém. Se você está plantando na horta dele, na terra dele, na casa dele, você acha que ele não vai fazer brotar? Você acha que ele não vai fazer crescer? Você acha que ele não vai fazer aparecer na sua vida? Com certeza ele vai. Isso você pode ter certeza. Mas agora eu quero dizer uma coisa bem rapidinha. A unção. A unção que os louvores que Davi, Asaf, Jedutum e Emã compunha para Deus, que eles colocavam diante da grandeza de Deus, para que se cumprisse na geração futura ou na geração vindoura, tinha unção. E a unção é o ato de ungir ou untar. O óleo é o Espírito Santo. Quando você recebe o Espírito Santo de Deus na minha e na sua vida, os louvores que eu e você entoamos a Deus, ele já está ungido, já tem unção, porque a unção não é minha, não é sua. A unção é o Espírito Santo de Deus na minha e na sua vida. Sem o Espírito Santo de Deus não tem nada ungido, é pura carne. O Espírito Santo já foi derramado nas nossas vidas. Tem um cântico, tem um louvor inspirado pelo Espírito Santo de Deus que fala: o Espírito Santo se move em você, você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Exatamente. Você tem unção. Se você tem o Espírito Santo de Deus, você tem unção. Porque é o Espírito Santo de Deus que traz unção para nossas vidas. E a unção é um ato de ungir. A unção, ela nos leva aos lugares imagináveis. A unção arrebata você dessa terra e leva até o trono de Deus em espírito. A unção é um revestimento do Espírito Santo de Deus para o serviço que eu e você fazemos ou oferecemos a Deus como verdadeiros adoradores. Por isso que Deus procura os verdadeiros adoradores. Sabe por quê? Porque os verdadeiros adoradores têm unção. Os falsos adoradores não têm unção. São mecânicos. São adoradores robôs. Né? Eles são programados para aquilo, mas eles não vivem aquilo. Sabe por quê? Porque se o Espírito Santo de Deus se move em você, é questão que o Espírito Santo de Deus não deixa você parado como um robô. Se o Espírito Santo de Deus se move em mim e em você, é porque ele está andando, ele está caminhando, ele está progredindo. E se o Espírito Santo de Deus está progredindo na nossa vida, então nós temos valor e tem unção. Não somos robô, nós estamos vivendo aquilo que nós estamos louvando a Ele. Ofício profético do louvor. Tem muita gente, eu não canso de dizer isso, sabe por quê? Porque não é nenhuma ofensa. Mas eu quero que fique gravado no meu coração, no seu coração. Pessoas cantam o hino do Fernandinho dizendo: o
uma nova história Deus tem para mim, Deus tem para você. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei da sua boca. Você está entendendo? As pessoas cantam, mas não vivem essa nova história. As pessoas cantam o louvor do Fernandinho, mas ele vive o que ele está cantando. Mas muitas pessoas não vivem o que ela está cantando. Se ela não vive o que ela está cantando, é sinal que o Espírito Santo de Deus não move nela. Porque é o Espírito Santo que dá inspiração, o Espírito Santo que dá a direção do louvor, o Espírito Santo que coloca no meio do seu coração. Olha, o Espírito Santo de Deus colocou esse louvor, e hoje eu vou louvar a Deus, porque o Espírito Santo de Deus já me deu esse louvor para louvar ao Senhor. Aí você abre a tua boca para louvar a Deus, o seu louvor já sai ungido. E se sai ungido, sai com um ofício profético. Você canta hoje para você receber o que está cantando amanhã. Davi cantou na sua geração, e sabe quem recebeu o cântico dele? Jesus. Porque Mateus 3,17 se cumpriu o que Davi estava cantando lá atrás. Cante, louve a Deus. O louvor não vem do homem e muito menos da terra. O louvor vem do céu para o homem, e do homem tem que voltar de novo para Deus, para que Deus se agrade do homem aqui nessa terra. Porque é pelo louvor que Deus guia também o homem, dá instrução ao homem. O Salmo de número 22 e o versículo de número 3, ele diz: porém tu és santo, porque habita entre os louvores de Israel. Olha o salmista Davi o que ele diz. O salmista Davi ele diz que porém tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel. Israel era a igreja. Hoje a igreja somos nós. Hoje o Senhor é santo e Ele habita entre os louvores. Então quando a igreja se reúne e começa a louvar a Deus, o Espírito Santo começa a ungir a igreja do Senhor, e o Deus de Israel começa então a habitar no nosso meio. Começa a visitar o meu e o seu coração. Ele começa a ver a minha e a sua necessidade, a minha e a sua deficiência, os meus e o seu choro. Porque Deus opera no louvor. Ele visita. Ele não fala só pela sua palavra, Ele fala pelos louvores também. Aleluia, Jesus. Eu vou ler mais um texto aqui agora, só para você entender que o Espírito Santo de Deus, ele traz um revestimento para o serviço dos adoradores. O Espírito Santo de Deus, ele reveste a você, a mim, a nós todos, para o serviço de adorar a Deus. Porque adorar a Deus é um serviço. Se você não quiser trabalhar na área da adoração a Deus, para Deus não serve. É um trabalho, adorar traz trabalho. Para adorar a Deus, você tem que se renunciar. Para adorar a Deus, você tem que se santificar. Para adorar a Deus, nós precisamos ter uma vida em santidade com Ele. Porque hoje tem muitas pessoas que louvam a Deus de qualquer jeito e Deus não recebe. Sabe por quê? Porque Ele é santo. Eu já vi isso, presenciei isso, de pessoas que estavam comigo, que subiam no altar do Senhor, cantava, mas depois que ela cantava, que ela louvava a Deus, ela não vivia aquilo que ela louvava. Ela
cantava por cantar. E na perspectiva do hino ser bonito, da pessoa cantar bem, a gente chega a pensar que Deus recebe. A gente chega a pensar que Deus está se agradando. Mas para a gente ver se Deus está se agradando da pessoa, a gente tem que ver a vida da pessoa. Não adianta nada Deus se agradar da pessoa e a vida da pessoa está totalmente de ponta cabeça. Que nem o irmãozinho lá, ele quis tirar o louvor do nosso serviço. E ele falou assim: irmão, eu conheço a palavra de Deus. Eu já servi a Deus. Eu sei que eu estou errado. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu falei: você não sabe. Porque se você conhecesse e se você soubesse, você não estaria nessa situação que você se encontra. Porque passar dificuldade, luta, aprovação na presença de Deus, não é vergonha para ninguém. A vergonha é você se desviar do caminho de Deus e ainda ter a ousadia de falar que conhece Ele, fazendo a vontade do diabo. Porque Ele não tira a chupeta do cão da boca. E Ele diz que conhece a Deus. Aí você acha que Deus vai receber um louvor de uma pessoa dessa dentro da casa dele? Você acha que Deus vai operar na vida dessa pessoa com louvores proféticos? Deus não opera. Deus não opera. Sabe por quê? No segundo livro de Crônicas, nós lemos o primeiro, agora o segundo, para nós começar a finalizar aqui. Olha que coisa interessante. No capítulo 5, segundo livro agora, no capítulo 5. E o versículo 12 e o 14 nós vamos ler. Porque hoje é uma noite de ensino. Nós temos que aprender para nós recebermos a nossa vitória. Se nós louvarmos a Deus errado, nós não vamos receber a nossa vitória. Mas se nós louvarmos a Deus da forma, dos princípios, dos propósitos que Ele nos propõe, facilmente nós iremos cumprir o louvor que nós estamos entoando. Segundo livro de Crônicas, no capítulo 5, versículo 12 e o 13 e o 14. Acharam? Olha só o que ele diz para nós. E quando todos os levitas que eram cantores, isto é, Asaf, Irmã, e Gedutum, e os filhos, irmão deles, vestidos de linho fino, estavam de pé para o oriente do altar, com símbolos, alaúdes e harpas, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E quando em uníssono a um tempo tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças. E quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Você está entendendo a importância do louvor? Quando nós louvamos,
com unção na direção do Espírito Santo de Deus, sabe o que acontece? Acontece que a casa de Deus, ela se enche de uma fumaça, e você não vê essa fumaça, porque isso é um acontecimento espiritual que acontece dentro da casa do Senhor. Mas é por isso que nós temos que ter uma vida de santidade com Deus. Sabe por quê? Porque é com o louvor, com a fé, que nós vamos começar a ver a fumaça. Na carne nós não vamos conseguir sentir a presença de Deus, e muito menos ver a fumaça. Na carne nós vamos começar a falar que o ministro, o cantor, está cantando errado, o músico ele errou na nota. Na carne nós vamos começar a ver os defeitos, e a glória de Deus está querendo encher a casa dele. E hoje a glória de Deus não enche só o templo, enche o meu e o seu coração, enche a minha e a sua vida, porque nós somos o verdadeiro templo. Nós somos o verdadeiro templo. E quando nós louvamos a Deus, o nosso coração se enche de uma fumaça. Essa fumaça é a unção, é a glória, é a presença de Deus. Nós começamos a chorar, nós começamos a pular, nós começamos a se alegrar, começamos a falar em línguas estranhas, começamos a se alegrar na hora do louvor. Sabe por quê? Porque a fumaça começou a encher. Mas é só no Espírito que nós vamos conseguir ver isso. Porque as coisas de Deus não são carnais, elas são espirituais. Você canta e o mundo espiritual começa a provocar um rebuliço, um alvoroço por causa do seu louvor. O inferno começa a temer por causa do nosso louvor. Os ministros não podiam manter-se em pé para ministrar por causa da unção do louvor. Os ministros estavam embriagados, não é de vinho, mas estavam embriagados do Espírito Santo de Deus. Eles não conseguiam ministrar a palavra de Deus por causa do louvor que Asaf, Gedutum, irmã, Davi estavam entoando dentro da casa de Deus. Sabe por quê? A vida desses homens era 24 horas no altar do Senhor, voltada para Ele. É assim que tem que ser a nossa vida. Tem que ser 24 horas voltada para Ele. E para encerrar, ele vai dizer a importância disso para nós. A importância. E eu vou sugerir aqui 2 textos bíblicos para nós encerrarmos. O primeiro texto bíblico para nós encerrarmos é em 1 João capítulo 2, versículo 20. Amém? Acharam? Primeiro, carta de João, no capítulo 2, e o versículo número 20. Olha só o que diz o texto. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento, quanto a vós, agora o 27, quanto a vós outros, a unção que dele recebestes, permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. Então a unção vem do Senhor, ela traz o conhecimento, ela traz o discernimento para as nossas vidas. E ele diz que quanto a vós outros, a unção que dele recebe, ela permanece em vós. A unção não sai, ela não se apaga. Sabe por quê?
que está nas nossas vidas. A unção de Deus, ela precisa ser alimentada pela palavra, pela oração, pela consagração. A unção, ela desce sobre a nossa vida e fica esperando uma atitude, uma reação nossa. A unção é como se fosse aquela mulher que perdeu uma moeda dentro da sua casa. A unção, você não precisa buscar em determinados lugares. A unção, ela já foi derramada sobre a sua vida. Tem pessoas que ficam procurando de um lugar para o outro e a unção está dentro dela. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus já está dentro de você, porque Ele é a unção que vem do Senhor. Só que as pessoas ficam querendo encontrar, sabe por quê? Porque elas não alimentam a unção que está sobre a vida dela. A unção é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus precisa ser alimentado. Se nós recebemos o Espírito Santo de Deus e não alimentamos Ele, Ele é como se fosse uma dracma perdida dentro de nós mesmos. Aí nós começamos a procurar alguma coisa. E nós procuramos para baixo, para cima, para um lado, para o outro. E quando nós abrimos os olhos da nossa fé, iremos entender, poxa vida, a unção está dentro de mim. Eu procurei para lá e para cá, ela está dentro de mim. E para finalizar, em 1 Pedro agora, volte só um pouquinho. 1 Pedro, no capítulo 4. E o versículo de número 11, para encerrar, olha só o que Deus fala na sua palavra. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então olha que coisa, se alguém fale de acordo com a casa de Deus, fale de acordo com o oráculo que Deus colocou nas nossas vidas. Se alguém serve, faça-o na força de Deus, porque Ele supre. E o suprimento de Deus é a unção do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo de Deus, nada é suprido na nossa vida. Para que em todas as coisas seja Deus glorificado. Sabe por quê? Porque Jesus deu testemunho do Espírito Santo de Deus. Jesus pregou o Espírito Santo de Deus. Jesus falou com seus discípulos sobre o Espírito Santo de Deus. Ele diz: eu vou, mas enviarei outro. Ele vos ensinará todas as coisas. João Batista também disse: eu vou batizar você com água, mas vai vir um que vai batizar você com fogo. Vai vir um que vai derramar unção sobre a sua vida. Sem o Espírito Santo de Deus, que é a unção que está nas nossas vidas, nosso louvor não sai na forma que Deus queria receber. Deus já enviou o Espírito Santo de Deus porque Ele sabia que eu e você, sem o Espírito Santo de Deus, não conseguiria mover nada a respeito de Deus. O homem natural, ele é falho, ele não tem força.
Por isso que Deus enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui hoje. O Espírito Santo está aqui eternamente em mim e em você. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele só vai sair dessa terra no dia do arrebatamento do Senhor. O Espírito Santo, ele não está como uma moeda perdida na casa de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele está aqui na minha e na sua vida, e para ele mover em nosso favor, nós temos que dar alimento para ele, nós temos que dar lugar para ele, nós temos que deixar ele agir na nossa vida. Mas se nós deixarmos ele naquele cantinho, como aquela pasta ali esquecida, ele não pode fazer nada. E no dia do arrebatamento, ele vai continuar ali, no cantinho. Sabe por quê? Porque no dia do arrebatamento, o Espírito Santo do Senhor vai sair dessa terra. E ele vai sair dessa terra, não é por uma escada, não é por um andaime. Ele vai sair voando, indo de encontro ao Senhor nos ares. E é bem provável que eu e você seremos arrebatados pelo Espírito Santo, também subiremos com ele, voando nos ares. Você pensa que Jesus, no monte da transfiguração ali, foi a carne dele que flutuou na frente dos seus discípulos? Não, foi o Espírito Santo de Deus que flutuou sobre a vida dele. Você preste atenção no que eu vou dizer para você. Quando você vem para a casa de Deus, preparado, consagrado, e quando o louvor é ungido, você começa a louvar a Deus, parece que os seus pés começam a não mais sentir o chão, parece que você começa a flutuar na casa de Deus, você não consegue sentir mais esse chão. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está começando a te arrebatar. Quem provou isso sabe o que eu estou falando. Você se desliga dessa terra, você não ouve mais o barulho do carro que passa ali fora. Sabe por quê? Porque a nossa carne não a ouve, mas quando nós estamos no Espírito, pode dar uma chuva, pode dar um relâmpago, pode dar um trovão, pode acontecer um acidente ali. Se você está no Espírito, você não vê nada disso. Você está flutuando, você está sendo arrebatado, você está na unção do Espírito Santo de Deus. É Ele que vai nos levar aos ares junto na vida, na volta de Jesus. É por isso que Ele move em mim, em você. O Espírito Santo tem valor. Ele tem tanto valor que ele foi capaz, no segundo livro de Crônicas, no capítulo 5 que nós lemos, ele foi capaz de encher a casa de Deus, e os ministros não tiveram capacidade, não porque eles eram fracos ou incompetentes, mas a glória de Deus estava naquele lugar ali. E eu encerro aqui, louvando a Deus pela vida da igreja do Senhor, e principalmente, não é nenhum puxar-saquismo do pastor Paulo, mas é um mérito dele. Sabe por quê? Porque ele chegou diante de mim e falou para mim estar agendando para ele, o dia que puder, o ministério de louvor do seu maior, do Samuel, para estar louvando lá na igreja dele. Sabe por quê? Porque aquele ministério de louvor é um ungido de Deus, e quando eles vieram aqui, e quando nós vamos lá, é uma sensação que nós fomos arrebatados na área do louvor, porque eles louvam a Deus como Asaf, Gedutum e irmã louvavam a Deus nas suas épocas. O pastor Paulo esteve presente, ele gravou um DVD, eu entreguei para eles no dia que eu fui lá. Ele sentiu isso, ele viu isso. A glória de Deus encheu todo esse templo aqui. E ele é bem-aventurado, sabe por quê? Porque ele quer que a igreja, aonde ele
arrebanha o povo de Deus lá, Ele também quer que o povo de lá também sinta o que Ele sentiu, veja o que Ele viu, se alimente do que Ele se alimentou. Não é puxando o saco deles lá, mas eles têm a vida no altar, eles se preparam, eles não sobem para tocar de qualquer jeito, eles têm a vida no altar. E quando eles começam a louvar a Deus, imediatamente as portas e as janelas do céu se abrem e a glória de Deus enche nesse lugar. E eles ficaram de dar resposta também para estar agendando lá, viu, pastor? Não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que um dia eles vão estar lá. Aleluia. E nós estaremos lá também, viu, pastor? O que é bênção, é o que eu espero de Deus, é o que eu louvo a Deus, é que eu estou orando a Deus, estou consagrando para Deus, para que Deus mande músico a nível deles lá, para que nós oferecemos o melhor para Deus. Nós estamos orando para que Deus envie também levitas que cantem para o Senhor aqui, porque nós estamos também necessitados. E Deus já começou trabalhando, enviando a irmã, porque a irmã louva a Deus também. Só que Deus tem capacitado a irmã para louvar. Deus tem dado o dom para a irmã louvar. Só que o inimigo tem se levantado. Você está entendendo? E nós não somos belos e nem perfeitos, mas nós vamos trabalhar em cima da perfeição para oferecer o melhor para o Senhor. Então, se está faltando um músico, porque levita, cantores, nós já temos aqui. E eu creio que amanhã, que não é o meu amanhã, é o amanhã de Deus, por essas portas vão entrar músicos e levitas para nos ajudar nessa obra, para louvar a Deus com unção e graça, porque a unção nós já recebemos, a graça ao favor dele tem nos alcançado, amém? Aleluia, Jesus. Glória. A igreja canta em nome de Jesus. Quando você canta, eu oro por você. Quando você louva, eu intercedo a Deus pelas suas vidas. Para nós encerrarmos, Senhor. Oh, aleluia. Deus vai somar assim por minha alma. Minha alma fica leve.
seja o nome de Jesus. Até domingo. Domingo será a nossa Santa Ceia. Domingo nós iremos se sentar à mesa do Senhor.